Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para o nosso 164º encontro Bênção Pura, só vitória. E trago para a leitura o livro do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 15, com a palavra-chave, a bênção de ficar bom outra vez. A palavra diz: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e, ao término, oração. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. E a oração da fé salvará o doente? A oração da fé é simplesmente a crença de que Deus ouve e responde à oração, e o Senhor o levantará. Revela o Senhor como o curador, como é óbvio, com a cruz sendo o meio de tudo e o Espírito Santo que efetua isso. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A cláusula condicional, se houver cometido pecados, torna claro que nem toda enfermidade é resultado de pecado, embora algumas sem dúvida sejam. Sendo esse o caso, o Senhor tanto curará como perdoará com base na fé confiante. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, eu, irmão Márcio Lima, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomende e compartilhe ao máximo, sobretudo nos grupos do WhatsApp, famílias, amigos e da sua comunidade, também lá no Telegram. E por fim, deixe o seu like aí, é gratuito, registrado, é bênção pura, sua vitória. Presta atenção. Recomendo no dia de hoje a leitura dos versículos 14 a 18. Oração. Seus requisitos em Tiago. Primeiro, sentimento de necessidade. Segundo, fé desapossada de dúvidas. Terceiro, singeleza de coração. Quarto, petição. Quinto, finalidade em acordo com a vontade de Deus. Sexto, confissão de pecado. Sétimo, feita em santidade. E por fim, oitavo, com instância. Reiterando a mensagem, a oração da fé não se refere à fé da pessoa doente, mas sim à fé daquele que está orando pelo enfermo. É Deus quem cura e não a fé, e todas as orações estão sujeitas à sua vontade. Mas a oração faz parte do processo de cura que pertence a Deus. Entrando no detalhe, doente. Se alguém estiver doente, é preciso chamar os anciãos, presbíteros, pastores ou ministros. Os doentes têm o dever de mandar chamar os ministros e desejar a assistência e oração deles. É dever dos ministros orar pelos enfermos, quando assim forem chamados ou desejados. A recomendação que eu fiz anteriormente na leitura dos versículos, olha só que interessante, ungindo com azeite. A salvação do enfermo não é atribuída à unção com óleo, mas à oração. A oração pelo doente deve ser acompanhada de fé viva. Nos momentos de enfermidade, não é a oração fria e formal que é eficaz, mas a oração da fé. Se liga, se houver cometido pecados, a grande coisa que devemos rogar a Deus para nós mesmos e para os outros no momento de enfermidade é o perdão dos pecados. Se o pecado for perdoado, a aflição será removida pela misericórdia ou veremos a misericórdia durante a aflição. Corroborando ainda mais para o nosso conhecimento, a fé do povo judeu estabelecia uma conexão entre doenças e deficiências e castigo de Deus para pecados, conforme Deuteronômio capítulo 28, versículos 20 e 22, e o livro do apóstolo João, capítulo 9, versículos 1 a 3. Às vezes, Jesus
correspondeu a essa conexão, outras vezes não. Provavelmente porque Deus se importa com aquilo que nós cremos dele e também porque não conseguimos desfrutar de saúde se temos a consciência pesada por algum erro cometido. Por isso, a atitude que Tiago sempre recomenda de humilhar-nos perante Deus é trazida para o grupo, com irmãos maduros e cientes da sua condição de também serem pecadores. Essa confissão, acompanhada de intercessão de uns pelos outros, eu disse pelos outros, é poderosamente curadora, porque o Senhor é cheio de bondade e misericórdia. Assim como no início podemos pedir com fé por sabedoria, agora podemos pedir por cura e ser atendidos, da mesma forma como Elias pediu por seca e depois por chuva e foi atendido. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento: para quem se encontra gravemente enfermo e corre sério risco de morrer, nada é melhor do que a bênção da cura. Como é bom ouvir a promessa de que o Senhor o salvará e o porá de pé, que o Senhor o salvará e o aliviará, que o Senhor o salvará e o fará ficar bom. Essa foi a sensação do rei Ezequias, o 13º rei de Israel, a parte do sul, quando se viu curado de uma doença mortal, depois de ter orado ao Senhor. 2 de Reis, capítulo 20, versículo 5. A mesma sensação de cura tomou conta de muitas outras pessoas, como os 10 leprosos, Lucas 17, versículo 14. A mulher por 10 anos sofrendo de hemorragia, Marcos 5, versículo 34. E o coxo de nascença, Atos 3, versículo 8. Em alguns casos, o Senhor não salva o doente da doença, mas salva o doente da morte já ocorrida, como o filho da viúva de Sarepta, 1 de Reis, capítulo 17, versículos 19 a 24. E o irmão de Maria e Marta, João 11, versículos 38 a 44. A oração pedindo cura talvez seja a oração mais universalmente feita. Deus se reserva o direito de dizer sim ou não a essa oração. Se ele respondesse positivamente a todas as orações com fé feitas em favor da pessoa enferma, a igreja seria enorme em termos de número. Na verdade, a oração da fé não é o agente da cura, mas o seu instrumento. O agente da cura é o Senhor. A parte final do versículo 15 explica: o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Sem dúvida, nessa passagem, a oração que provoca a intervenção divina é a oração feita pelos presbíteros da igreja que foram chamados pela pessoa enferma. No entanto, poderia ser a oração do próprio doente, como aconteceu com o rei Ezequias. 2 de Reis, capítulo 20, versículo 2. Olha, é preciso contar com a graça de Deus, além e acima da assistência médica. Recebas as palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, muito obrigado pelo dom da vida, pelo amanhecer, pelo respirar, pela sua infinita bondade e misericórdia. Muito obrigado pelos milagres diários. Muito obrigado pela proteção de nossas vidas, famílias, filhos e filhas de todos os nossos parentes queridos. Neste momento, Pai, apresentamos enfermos que estão impedidos de clamar por Ti, por aqueles que estão enfraquecidos na sua fé, lutando contra o câncer, contra a AIDS, contra o vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, fazendo hemodiálise, radioquimioterapia. Oramos pelas crianças enfermas, oramos pelos anciãos abandonados nos abrigos, asilos, moradores de ruas, oramos também pelos encarcerados que reconheceram seus pecados, oramos pelas famílias, Pai, oramos pelos doentes, não somente de corpo, mas espiritualmente, dizendo, oramos contra os nossos pensamentos pecaminosos, nossos olhares, nosso falar, sentir, ouvir. Repreendemos toda ação maligna, que no dia de hoje sempre haja curas, grandes avivamentos, milagres, bênçãos, Pai. Que
restabeleça a vida financeira daqueles que estão agora desempregados, sem nada na despensa. Que o Senhor restaure aquele filho perdido, que o Senhor restaure aquele homem que cometeu adultério, ou também daquela mulher adúltera. Pai, restabeleça a família, restabeleça o governo desta terra, Pai. Rendemos a Ti, rendemos graças a Ti. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por este momento de estarmos aqui clamando pela nossa libertação espiritual, pela nossa cura espiritual. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Que Deus nos abençoe.